A paz do Senhor, queridos, que alegria mais uma vez estar aqui para compartilhar com você mais uma parte da palavra de Deus. Eu quero ser canal de Deus sobre a sua vida nesse início de tarde e que Deus fale ao seu coração de forma muito especial. Quero orar com você, primeiro, antes da gente estar ministrando aqui, se você puder, está ligado aí agora junto comigo nessa oração. A Bíblia diz que nós ligarmos aqui, está ligado no céu. Pai, nós queremos, ó Deus, mais uma vez colocar nas tuas mãos as nossas vidas, Pai. A minha vida, a vida dos teus filhos, ó Deus, que está ao alcance dessa rádio, onde estiver. Ó Deus, fala conosco, ó Deus, eu quero ser instrumento do Senhor neste lugar, ó Deus. Senhor amado, que a tua palavra, que é a verdade, ó Deus, possa penetrar nos corações que nos ouvem nessa tarde, ó Pai, e fazer aquilo que agrada o Senhor. Diz a tua palavra que a palavra do Senhor não volta vazia, antes ela faz aquilo que agrada ao Senhor. E que esta palavra, ó Deus, possa encontrar, ó Deus, guarida em cada coração nesta tarde. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero ler com você o verso 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, 2 versos apenas nesse primeiro momento. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eu quero falar com você sobre esse Jesus que atraiu muitas pessoas e ainda atrai nos nossos dias. Aqui diz o texto que numerosa multidão seguia Jesus. Queridos, quando Jesus andou aqui nesta terra, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, uma multidão estava sempre atrás de Jesus. Uma multidão seguia Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Uma multidão seguia Jesus porque Jesus multiplicava os pães, curava os enfermos, libertava os cativos e oprimidos, ressuscitava mortos, e muitos milagres eram feitos. E a Bíblia diz que uma numerosa multidão seguia Jesus. E, queridos, me veio ao coração, o que leva tanta gente seguir? O que levou tantas pessoas a seguir Jesus naquele tempo? O que leva ainda nos dias de hoje muitos seguidores, de Jesus, muitas pessoas ainda se voltando para Jesus? E, queridos, a base da nossa fé, a base da fé cristã é a palavra de Deus. A gente sabe que tudo que Deus criou foi pela palavra. Deus, no começo de todas as coisas, haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, tudo criado pela palavra. Eu queria que você guardasse no seu coração, nesse dia, nessa tarde, esta palavra: a base da fé cristã é a palavra de Deus. As coisas precisam ter uma base, a base é o fundamento, a base é aquilo aonde está pautado. Eu cheguei um pouco, fiquei ali ouvindo o finalzinho do debate hoje, E, queridos, como nós precisamos alimentar da palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer que o povo de Deus perece, Oséias 4:6, por falta de conhecimento. A gente sofre, mesmo às vezes sendo crente, por não conhecer a palavra de Deus, por não buscar conhecimento, por não saber o que a palavra diz, e às vezes a gente é envolvido por heresias, por tantas coisas, por não conhecer a palavra. Eu quero dizer para você nesta tarde que a nossa fé, a fé cristã, ela está pautada na palavra. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, nós somos guiados pela palavra de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou
pela palavra. O evangelista João, ele começa declarando ali no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha só que interessante, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você sabe que Jesus, você que conhece a palavra, você sabe que Jesus estava lá na criação de todas as coisas. A Trindade reunida, né, criou todas as coisas pela palavra. E João agora diz, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi criado por ele. Deixa eu ler com você na íntegra aqui, João capítulo 1, diz assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha o verso 2, o que diz? Ele estava no princípio com Deus, ele quem? Jesus, o verbo, a palavra. E o verso 3 diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, olha só que interessante, né? João está falando aqui pelo Espírito de Deus que Jesus, o verbo, a palavra, ele estava na criação de todas as coisas. João está dizendo que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Todas as coisas, é o que João, inspirado pelo Espírito de Deus, está dizendo, todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, sem Jesus, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Queridos, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. E aí a gente começa a pensar, que palavra é essa? É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que dá vista aos cegos. Quando Jesus andou aqui, ele atraía uma multidão, né, muito numerosa, porque ele fazia milagres, sinais e maravilhas eram feitos. Jesus curava pessoas pelo poder da palavra. Jesus dava vista aos cegos com a palavra ministrada. Você quer ver? Então vê, a tua fé te salvou. O próprio apóstolo João, ele escreve no capítulo 8 o seguinte, olha, conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, a palavra tem tanta coisa. Quando o salmista, no Salmo 119, ele fala, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Ele está dizendo, olha, tem algo que dá uma visão melhor para a gente de todas as coisas, uma visão clara de todas as coisas. É lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus. É luz para o meu caminho. Quando Deus mandou Moisés, né, ele manter a lâmpada acesa no candelabro, né, era para que, o Senhor falou para Moisés, ó, mantenha azeite, porque as lâmpadas não podem apagar. Essa lâmpada do candelabro, ela indicava para Jesus. Jesus agora vem a essa terra e ele fala, ó, eu sou a luz do mundo. É eu que clareio, é eu que dou direção, é eu que mostro. Agora tudo isso, né, a gente acredita, né, porque está escrito. A gente acredita porque foi o próprio Deus quem falou. Jesus veio a essa terra como o verbo, né, encarnado. Jesus veio com um propósito glorioso de fazer diferença na vida das pessoas. Aí a gente vai lá para João 3,16, né? O texto, eu penso que é o texto central da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio a essa terra como luz para este mundo. O mundo estava em trevas. O profeta Malaquias diz o seguinte, ó, nascerá o sol da justiça. Está falando de Jesus.
Jesus já veio. Jesus veio e fez de cada um de nós um instrumento dele aqui. Nós não somos a luz, Jesus é a luz, mas nós somos estas lâmpadas, né? Onde as pessoas, através de nós, elas podem ver Jesus e veem, né? Nós indicamos para Jesus, nós somos João Batista nesse tempo, né? Nós estamos aqui para levar as pessoas até Jesus. Nós estamos aqui muitas vezes pregamos no deserto, né? Deserto não no deserto da Judéia, mas um deserto espiritual que as pessoas estão e nós então apontamos para Jesus. O apóstolo João disse, falando sobre João Batista, ele diz, olha, ele não é a luz, mas ele aponta para a luz. E nós não somos, mas nós apontamos para a luz. Ele é a luz do mundo. E quem o segue, diz a palavra de Deus, não anda em trevas. E aí muitas coisas Jesus fez quando andou aqui nessa terra. E o texto que nós lemos no início diz que ele atraiu uma multidão, né? Multidão seguia Jesus. Já pensou no dia da multiplicação dos pães, né? Sei lá, né? Só homens, né? 5.000 homens, né? Imagina mulheres e crianças, né? Ali juntos, ali naquele tempo, não contavam mulheres e crianças, né? 5.000 homens, né? Jesus multiplicou os pães ali. Imagina o tamanho da multidão que estava ali com Jesus. Mas tem um negócio muito interessante. Às vezes a gente acha que era muita gente, e era pela proporção, pelo número de pessoas que havia na terra naquele tempo, mas no capítulo 12, Jesus fala um negócio que é muito interessante e eu quero compartilhar isso com você. No capítulo 12 de João, verso 32, diz assim, olha, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha só que interessante, Jesus quando andou aqui, ele atraiu uma multidão, mas ele está dizendo o seguinte, quando eu for levantado da terra, Jesus está falando aqui da morte que ele haveria de passar. Ele estava aqui, cumpriu o seu ministério, 3 anos e meio de ministério, né? E fez muitas coisas, né? Teve muitos seguidores, né? Havia uma multidão que andava atrás de Jesus, uma querendo cura, libertação, transformação, tantas coisas, né? Filhos que estavam endemoniados, né? Esperando Jesus curá-lo. Maravilhoso, joia, né? Tudo. Que tempo glorioso viveram a igreja naquele tempo, né? Os primeiros cristãos, né? Os primeiros que decidiram seguir Jesus. Que experiência gloriosa! Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Queridos, a morte de Jesus fez com que um número muito maior, todos voltassem para ele. Olha só que interessante, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 1 a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, né? Ele fala o seguinte, olha, a mensagem da cruz para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A mensagem da cruz, ela traz um negócio muito forte, né? Parece coisa de doido. Como é que um Deus, né? Como é que uma divindade vai descer, vai se vir de uma forma tão humilde nessa terra e vai sofrer, vai padecer, vai passar por momentos angustiantes e vai morrer uma morte de cruz? Como é que vai deixar ser amaldiçoado, né? A morte de cruz era isso, né? Diz a Bíblia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado. E Jesus levou sobre si, Isaías já havia profetizado sobre isso, né? Ele levou sobre si todas as nossas maldições, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Querido, Jesus veio a essa terra com um propósito. Que plano glorioso Deus teve para a salvação da humanidade. Que plano espetacular, né? Que coisa gloriosa. Jesus veio a essa terra. Um dia nasceu o sol da justiça lá em Belém. Um dia nasceu o sol da justiça para trazer luz àqueles que estavam em trevas. O mundo estava em trevas. O mundo estava perdido.
e a Bíblia diz que Jesus veio trazer. Mas agora ele diz para os discípulos, diz para aqueles que o seguiam, falou, ó, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Queridos, no dia da morte de Jesus, o mundo, né, os romanos, a Grécia, todos os gentios, né, todos se voltaram para Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer que foi o maior espetáculo, né? Um espetáculo na terra, porque a morte de Jesus mexeu com toda a humanidade. E aí cumpre-se a palavra do Senhor Jesus, quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. As pessoas olharam. Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, para os que se perdem, a mensagem da cruz é loucura. Sabe por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque para os gregos era coisa de doido, era o povo mais inteligente dessa terra. Eles não entendiam isso. Para os judeus, eles que esperavam um Messias montado num cavalo branco, eles acharam loucura também. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A mensagem da cruz, o momento em que Jesus é levantado da terra, é poder de Deus para a salvação, tanto de judeus, gentios, gregos, né, de toda a raça humana. Hoje todos se voltaram para Jesus, né, depois da morte, da crucificação de Jesus. Tem pessoas que vivem de escrever livros sobre Jesus, né? Pessoas se convertem estudando a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. Queridos, o mundo se voltou. Quando eu for levantado no deserto, foi o que Jesus falou, eu atrairei muitos a mim. Eu atrairei todos a mim. E hoje nós temos a oportunidade, né, de anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui, a Rádio 88 tem sido um instrumento de Deus, né, aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu quero louvar a Deus pela vida do Edson Bertasso, dos organizadores, aproveitar, mandar um abraço a ele pela passagem do aniversário, por tudo que Deus tem feito na vida dele. E eu quero dizer, Edson Bertasso, você tem sido um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus, através dessa rádio, muitas pessoas têm se convertido. Através dessa rádio, eu mesmo já ministrei aqui tantos pedidos de orações, pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. E Jesus um dia falou. Jesus um dia escreveu, né? Jesus um dia estava lá no livro de Deus, né? A Rádio 88 como instrumento de Deus, e Deus usou você como canal para a nossa região aqui, para que o Evangelho fosse pregado. E através dessa rádio, pastor Dário Ferreira e muitos outros que têm usado os microfones aqui, têm sido instrumento de Deus. E Jesus falou, olha, quando eu for levantado, quantas pessoas têm pregado aqui no Altar 88? Quantas pessoas têm anunciado aqui a morte do Senhor Jesus? A gente fala muito do nascimento, da vinda de Jesus, mas a Bíblia diz que é para a gente celebrar a morte, é para a gente celebrar esse momento em que ele foi levantado no deserto, porque se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse se deixado morrer na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos para toda a eternidade. Foi necessário Jesus morrer. E Jesus não enganou os discípulos. Jesus preparou os discípulos para isso. Jesus falou para os discípulos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, vai dar muitos frutos. E, queridos, eu e você que está me ouvindo nessa tarde, você que crê na palavra de Deus, você que já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, né? Você é um fruto do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus falou, quando o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, se deixou morrer. Ele chega a dizer aos discípulos, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E agora ele fala, se o grão cair e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Jesus morreu. Jesus morreu. Ele foi levantado da terra com o propósito de salvar, de proporcionar para
toda a humanidade a salvação. Que plano glorioso de Deus! Jesus estava lá na fundação do mundo, Jesus estava lá na criação de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá quando em Gênesis, Deus falou, olha, da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e nós estamos aí, mais de 2000 anos se passaram da morte de Jesus, e nós estamos aí. O inferno se levanta, mas os demônios sabem, o diabo sabe que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós vamos continuar anunciando o Evangelho. Nós estamos ali esta semana no encontro de pastores, né? Temos pastores da África, do Equador, Bolívia, de tantos lugares do mundo, né? Tantos lugares ali da Europa, né? Estados Unidos, tantos lugares do mundo, o Evangelho tem sido pregado. Tem sido anunciado o Evangelho da salvação, porque é plano de Deus. O desejo de Deus é salvar a todos, né? É salvar a todas as pessoas. E eu quero, nesta tarde, deixar essa palavra ao seu coração. Querido, Jesus atraiu uma multidão quando andou aqui nessa terra, mas atraiu todos quando ele se deixou morrer na cruz do Calvário. E Jesus morreu com um propósito. Jesus morreu para nos dar vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é isso que a gente tem vivido, né? Deus tem sido tão bom com a gente. Deus tem dado a nós a oportunidade de ser participante do Evangelho, de ser anunciante do Evangelho, de ser propagador de boas novas. Nós não somos profetas do caos, Deus não nos chamou para isso. Nós somos propagadores do Evangelho, as boas novas de salvação. E, queridos, Deus continua o mesmo. Passarão, diz a Bíblia, os céus e a terra, mas a palavra de Deus, que é a base da fé cristã, ela vai permanecer para sempre. Creia, confia em Deus, né? Pauta a sua fé na palavra de Deus, busca saber o que Deus está falando com você, né? Todos os dias Deus tem um direcionamento para nós, tem uma palavra, tem de alguma forma um direcionamento para nós. A palavra de Deus, ela é a base da nossa fé. Deus continua fazendo, continua curando, continua libertando, continua restaurando casamento, né? Transformando. O primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Ele continua fazendo até hoje. Deu vista a muitos cegos, continua dando visão hoje, né? Física e espiritual. Para todos que querem, a gente precisa ir a Deus. Quem vier a mim, diz a palavra de Deus, de maneira nenhuma lançarei fora, né? Então, corra para Jesus, busque se achegar a Ele, né? O apóstolo Tiago diz que a gente precisa achegar-se a Deus, né? Eu que dou, o que tinha de fazer Jesus já fez, né? Agora eu que me achego a Deus, e diz a Bíblia que fazendo assim, Ele se achegará a nós. Que Deus abençoe você poderosamente, né? Que seja uma tarde de experiência com Deus, né? Que seja um tempo glorioso de buscar. Não é tempo mais, queridos, da gente estar brincando de ser crente, brincando de ser cristão, não. A gente precisa amar a palavra de Deus, né? Viver a palavra de Deus, porque se a gente só conhecer e não praticar, a Bíblia diz que nós contemplamos como por espelho, né? O homem natural. Mas se você quer contemplar a glória de Deus, como a palavra, viva a palavra, pratica a palavra, porque quem pratica a palavra que conhece, a Bíblia diz que edifica uma casa num lugar sólido. Quem conhece a palavra e pratica, contempla como por espelho a glória de Deus. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.